Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, dia 17 de julho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia da Isto É: ex-mulher de Bolsonaro comprou 14 imóveis enquanto foi casada com ele. Bom, iniciando o Resumo News desse dia 17 de julho de 2020, lembrando que essa matéria da Isto É, ela é baseada na matéria que saiu na revista Época. Eu tô repercutindo na Isto É porque eu acho que tá mais didático aqui, né? Mas a matéria da Época tá muito completa, falando sobre documentos, enfim, coisa e tal. Vamos iniciar. A segunda ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, que não tem partido hoje, que se chama Ana Cristina Siqueira Vale, ela conquistou um patrimônio milionário após a separação dela. Durante o período em que ela esteve casada com Jair Bolsonaro, o casal comprou 14 apartamentos, casas e terrenos. Isso tudo aí segundo a revista Época. Na data da separação, em 2008, a soma dos bens foi avaliada em cerca de 3 milhões de reais, que equivale hoje a uns 5,3 milhões de reais, né, segundo valor corrigido da inflação, e esse levantamento foi feito aí com base em quase 40 escrituras de compra e venda e 20 registros em cartórios no Rio de Janeiro e em Brasília. Ainda de acordo com a reportagem, o aumento do patrimônio de Ana Cristina ocorreu mais ou menos no mesmo período em que se concentra a parte da investigação das rachadinhas nos gabinetes do Flávio e do Carlos Bolsonaro, os filhos do presidente. Ainda conforme o levantamento, 5 dos 14 imóveis comprados por Ana Cristina e Jair Bolsonaro foram pagos com dinheiro vivo. As negociações de 2 casas, 1 apartamento e 2 terrenos ocorreram entre 2000 e 2006 e somaram R$ 243.300 em dinheiro da época. O valor corrigido hoje pela inflação seria de mais ou menos R$ 680 mil. Após a separação, a mulher ficou com 9 imóveis, entre eles 5 terrenos. Quando as terras foram adquiridas em 2006, o casal declarou ter gasto, assim, R$ 160 mil. Após o divórcio, ela revendeu os terrenos em 2011 por R$ 1,9 milhões de reais. E ainda conforme a reportagem, o comprador dos terrenos é o empresário Marcelo Traça. Ele tem um nome bom, né? Marcelo Traça. As aquisições das terras ocorreram por meio da empresa da qual ele é sócio, que é a Alambari Empreendimentos e Participações Limitada. Ainda segundo a Época, Traça é um dos delatores da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Em sua colaboração premiada, ou delação premiada, agora estão mudando aí os nomes dos negócios, ele admitiu que ele adquiria imóveis como forma de lavar dinheiro. E segundo a revista Época, agora eu fui pro site da Época, o Bolsonaro, quando se uniu a mulher dele, né, essa em questão da reportagem, ele também estava longe de possuir o patrimônio atual. Na época, ele tinha apenas 2 apartamentos no Rio de Janeiro e um terreno onde ele depois construiu uma casa na vila de Mambucaba, meu nome difícil, em Angra dos Reis. Um deles ficou com a primeira mulher dele, que foi a Rogéria Nantes Bolsonaro. Tudo antes tinha sido adquirido entre 1996 e 1997, que foi o ano em que ele se separou da Rogéria. Foi mais ou menos na década seguinte, em 2003, 2004, que é a mesma em que se concentra parte da investigação das rachadinhas, né? Então, 2007, nos gabinetes do Flávio e do Carlos, como eu falei anteriormente, que essa carteira imobiliária da Ana Cristina se multiplicou. A próxima notícia é do G1. Número de desempregados diante da pandemia tem alta de 26% em 7 semanas, diz IBGE. Matéria do Daniel Silveira, do G1. Então, depois de um leve recuo que interrompeu 4 semanas seguidas de alta, eu falei aqui no Resumo News, agora o desemprego diante da pandemia do coronavírus voltou a crescer e fez a taxa de desemprego atingir o maior percentual em 2 meses. É isso que aponta o levantamento divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. De acordo com o IBGE, 12.428.000 pessoas estavam desempregadas na 4ª semana de junho, que foi mês passado, né? 675 mil a mais do que na semana anterior. Já na comparação com a primeira semana de maio, o contingente de desempregados no país aumentou cerca de 2,6 milhões de pessoas.
E a taxa de desemprego, que ficou em 13,1%, é a maior registrada desde o começo de maio, quando era de 10,5%. Inclusive, a população ocupada passou de 84 milhões para 82,5 milhões. Então, caiu aí 1,5 milhão em uma semana. Com isso, o nível de ocupação no país ficou em 48,5%, com queda porque na semana anterior estava em 49%. O IBGE também destacou que no total de trabalhadores ocupados, 8,6 milhões trabalharam de forma remota, o que representa aí 12,4% de trabalhadores não afastados do trabalho em virtude da pandemia. E aí, falando um pouco de informalidade, de acordo com o IBGE, 28,4 milhões de pessoas ocupadas trabalhavam na informalidade na quarta semana de junho, que é um número que ficou estável na comparação com a semana anterior. Já quando comparado esse número aí com a primeira semana de maio, esse contingente teve queda de 5%. Então eram 29,9 milhões de trabalhadores informais no começo do levantamento. E, inclusive, segundo o IBGE, é pela informalidade que o mercado de trabalho brasileiro tem se sustentado. Sem a criação de vagas de empregos formais, né, que são aqueles empregos com carteira assinada, que recebem todos os direitos, é essa via única, essa única opção que os brasileiros têm conseguido para se manter ocupados. Tanto que a taxa de informalidade passou de 33,9% para 34,5%. A próxima notícia do UOL. Coordenador da Fiocruz rebate saúde e diz que cloroquina não tem eficácia. Então, o pesquisador e coordenador do Núcleo de Epidemiologia e Vigilância da Fiocruz Brasília, o Cláudio Majterovic. Cláudio, se você estiver me escutando, me desculpa, eu não sei falar seu nome, mas eu vou falar assim. Ele afirmou hoje que a instituição não recomenda, a Fiocruz não recomenda o uso de cloroquina ou de hidroxicloroquina para tratar pacientes com coronavírus. Ele deu uma entrevista ao Globo News, ao canal Globo News, né? E aí o sanitarista disse que não há estudos que comprovem a real eficácia aí da cloroquina. Ele foi questionado sobre o Ministério da Saúde ter enviado um ofício, orientando a Fiocruz a divulgar e recomendar, né, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina aí no tratamento para a Covid-19. Vou abrir aspas aqui para o Majterovic. A Fiocruz orienta profissionais, ela afirma que não há base científica para a cloroquina, muito pelo contrário, há evidências de que não deve ser utilizada. Mas, se recebe comunicado do Ministério da Saúde, não pode deixar de informar seus profissionais. Internamente, é conhecido na Fiocruz que a cloroquina não tem eficácia. E aí, de acordo com ele, a Fiocruz, como instituição pública, tem a obrigação de retransmitir comunicados aí do Ministério da Saúde. Porém, isso não interfere nas pesquisas e estudos. Abrindo aspas de novo para ele. Nesse caso, não é papel da Fiocruz dizer à sociedade que aquilo deve ser praticado. Isso cabe aos canais do próprio Ministério da Saúde. Não é conhecimento da Fiocruz ou que tenha respaldo científico da Fiocruz. É um ofício enviado a vários serviços da saúde e que a Fiocruz recebe e informa quem deve ser informado dentro da instituição. Como sempre aí, o Ministério da Saúde, o governo federal, eles não estão nem aí pra saúde da galera, né? O Ministério da Saúde não tá nem aí pra saúde. A cloroquina não tem nenhum tipo de comprovação, então não tem por que usar. Mas eles querem usar, porque eles compraram bastante, então quer usar. E a rapidinha de hoje pra você, flamenguista que esteja me escutando nesse momento, meus pêsames, porque o Flamengo confirmou a saída do técnico Jorge Jesus. Então tá oficialmente encerrada a era dele no Flamengo. Em comunicado, o que diz a nota oficial do Flamengo? O Clube de Regatas do Flamengo informa que, em reunião realizada na tarde desta sexta-feira, dia 17, o técnico Jorge Jesus comunicou que, exercendo seu direito contratual, está se desligando do clube para voltar para Portugal. Apesar de lamentar a perda de seu vitorioso técnico, o Flamengo respeita essa decisão pessoal. Então agora o Jesus vai lá para o Benfica, ele vai assinar um contrato de 3 anos, recebendo um salário aí de 3 milhões de euros líquidos por temporada. Com ele vão 6 portugueses da comissão técnica dele. Ele também quer levar o Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico de Portugal. O Jorge Jesus que sai aí do Flamengo depois de uma passagem aí de quase um ano, não deu um ano, mas em que ele ganhou 5 títulos. Ele é o segundo treinador com mais títulos na história do Flamengo.
Então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se inscreve se você não é inscrito e tá escutando pelo YouTube. Se você estiver escutando pelos milhares aí de agregadores de podcast ao redor do mundo, assina o feed pra não perder os próximos episódios aqui do Resumo News. Também assina o feed do outro podcast da família Resumo Tech de podcasts, o República dos Bananas, que tá com um episódio novo legal lá no feed, falando sobre o Vinícius de Moraes, sobre a vida dele, em parceria com a Denise Guaranha, grande professora de literatura. É isso, eu vou ficando por aqui. Hoje é sexta-feira, então amanhã não tem episódio, domingo não tem episódio, segunda-feira a gente volta aí com as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou ficando por aqui, então beijo pra vocês, bom final de semana, sextou galera, até a próxima, tchau!